E aí, gente, como estamos essa semana? Tudo bom com vocês aí? Bom, estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de biologia, nessa aula de biologia dessa semana. Como estamos aí, módulo verde de biologia. Hoje nós vamos pegar lá na página 4, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, que estamos falando sobre os 4 grandes grupos de plantas. Na semana passada nós falamos sobre briófitas e pteridófitas, e hoje nós vamos falar sobre o terceiro grupo aí no processo evolutivo, que é o grupo das gimnospermas. As gimnospermas, que são aí o terceiro grupo que a gente vai ver. Deixa eu só puxar esse teclado aqui. E aí elas são representadas por essas espécies aqui, olha. São os pinheiros. Os pinheiros são representantes do grupo das gimnospermas, todo tipo de pinheiro, viu? Que são várias espécies aí dos pinheiros, tem várias subespécies. As sequoias, que são aquelas árvores gigantes que tem lá nos Estados Unidos, Canadá, aquelas gigantescas mesmo, né, que dá até para fazer uma estrada passando dentro dela, são representantes do grupo das gimnospermas. E os ciprestes também são do grupo das gimnospermas. Essas 3 espécies aqui são as espécies mais comuns aí do grupo das gimnospermas. Falando aí das características gerais, quais são as características gerais? O que o grupo das gimnospermas trouxe aí de novidade? Primeira coisa, grãos de pólen. As outras espécies que a gente viu, briófitas e pteridófitas, elas não tinham grão de pólen. Isso foi uma novidade que surgiu no grupo das gimnospermas, aí no processo evolutivo. O grão de pólen, ele é o transportador do... como é que chama? Gametófito, lembrei. Do gametófito masculino. Vocês lembram que nas briófitas e nas pteridófitas, elas dependiam da água para o processo reprodutivo, né? O gametófito masculino, ele nadava para encontrar o gametófito feminino. Agora, não. Por quê? Porque existem os grãos de pólen. Então, esse grão de pólen, ele transporta o gametófito masculino pelo ar, com o vento. E aí ele consegue encontrar, alcançar aí o gametófito feminino de uma outra árvore, obviamente, para poder realizar o processo de fecundação e surgimento de uma nova espécie. Outra novidade aí que as gimnospermas trouxeram são as sementes. As outras plantas, briófitas e pteridófitas, não têm semente. As gimnospermas têm. Elas são gimnospermas, significa sementes nuas. São árvores que possuem sementes, mas que não possuem frutos. Então, elas foram a primeira espécie vegetal a apresentar sementes. Qual que é a vantagem da semente? A semente, ela funciona como proteção ali para o embrião, né? Depois que o gametófito feminino e o masculino se encontram, formam um embrião, e esse embrião ele é protegido pela semente, o que vai garantir com que ele tenha uma possibilidade maior aí de sobrevivência, além de também ser uma fonte, uma reserva de nutrientes para que esse embrião possa se desenvolver até ser uma plantinha, né, com raiz e caule e conseguir extrair os nutrientes aí do solo. Bom, essas 2 características, os grãos de pólen e a semente, foi o que garantiu às gimnospermas finalmente a independência do meio aquático. As gimnospermas foram as primeiras plantas que não dependem da água para manter o seu ciclo de vida, porque as briófitas só viviam ali, né, na beira da água, não tinha estrutura, não tinha nada. As gimnospermas, elas até tinham as estruturas básicas, raiz, caule e folha, mas elas ainda dependiam da água no processo reprodutivo. Então elas tinham que viver próximo da água. Agora as gimnospermas não, elas finalmente estavam adaptadas ao ambiente seco, ao solo, então elas não precisavam mais viver apenas na beirada, ali nas proximidades de um corpo hídrico, elas podiam viver qualquer espaço aí da terra firme. Elas habitam preferencialmente climas frios e temperados, é onde você encontra mais quantidade aí dessas espécies, tanto que se você for analisar aqui, por exemplo, nossa cidade, você não vê de forma natural, você até vê alguns, mas que são plantados, né? É intervenção do homem, antrópica, não é uma coisa natural. Você não vê pinheiro, você não vê cipreste, você não vê sequoia aqui.
Quando você vê um pinheiro é porque alguém plantou aquele pinheiro, ele não é natural deste ambiente. Onde é que você vai ter pinheiro aqui no Brasil? No sul. Lá nos Pampas, lá você vai ter a araucária, que é uma espécie de pinheiro tipicamente brasileira. Então, essas árvores das gimnospermas, elas habitam em ambientes frios ou temperados, é onde elas preferem viver. Se você plantar aqui em Nova Era, que não é um clima frio, nem temperado, não é classificado dessa forma, ela vai sobreviver, vai, mas não é o ambiente natural, o habitat natural dela não é esse, é o ambiente frio ou temperado. Como eu falei para vocês, elas são espécies aí bem desenvolvidas, que possuem raiz, caule e folha, bem estruturados, bem especificados, e além do raiz, caule e folha, ela possui os estróbilos. Estróbilos, o que são? São as pinhas. Tanto o pinheiro, quanto a sequoia, quanto o cipreste, eles vão possuir pinha, que são os estróbilos, biologicamente falando, o nome popular é a pinha. O estróbilo, ele é o gametófito masculino e o feminino. Você tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que vai produzir aí gametófitos masculinos e gametófitos femininos. Ele é o gametângio, né? Eu troquei o nome aí. E aí eles funcionam como, não são sementes, não pode confundir isso, e nem fruto. A pinha, ela é uma modificação da folha. Ela é uma folha que sofreu uma modificação biológica para produzir esses gametófitos. Ela se torna um gametângio. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gametófito, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, a ilustração, olha. Vocês podem observar que ele já tem diferença na forma. O estróbilo masculino, ele tende a ser mais compridinho, ele tem uma ponta. Já o estróbilo feminino, ele é mais arredondado. Essa é a diferença. Deixa eu mostrar para vocês aqui através de foto. Essa pinha aqui é um estróbilo feminino. Você observa que ela é mais arredondada. Então, ela é um estróbilo feminino. Esta pinha aqui é um estróbilo masculino. Pelo formato, você percebe a diferença. E como eu falei, existem árvores que são masculinas e vão ter árvores que vão ser femininas. Ah, como é que isso é definido? Da mesma forma que o sexo de uma criança é definido. É aleatório, é troca de material genético aí, né? É combinação de material gênico, não tem regra, né? Tipo assim, essa árvore vai ser masculina. Não, vai aí do tipo de cromossomo, né? De material genético que ela vai receber, de gene, para poder ser masculino ou feminino. Então eu tenho árvores machos e árvores fêmeas que vão ter o gametângio feminino, o estróbilo feminino, e que vão ter o estróbilo masculino. Vai depender aí do tipo de planta que você estiver tratando. E já que estamos falando aí dos estróbilos masculinos e femininos, vamos ver como é que funciona então o processo reprodutivo das gimnospermas. Eu tenho aqui o processo simplificado, tá? Não vou entrar em tantos detalhes genéticos aqui, porque não vem ao caso. Eu tenho aqui duas espécies, ó. Um pinheiro e um outro pinheiro. Esse pinheiro ali de cima, ele é masculino, e esse aqui de baixo, ele é feminino. Então, o pinheiro masculino vai produzir agora fugiu até o nome, como é que chama? Meu Deus, estróbilo, achei. O pinheiro de cima vai produzir o estróbilo masculino, ele é masculino. O pinheiro de baixo vai produzir o estróbilo feminino. Quando esses estróbilos estiverem maduros, biologicamente falando, alcançarem a maturidade biológica, o que é que vai acontecer? O estróbilo masculino vai liberar grãos de pólen. Eu não falei para você que é o grão de pólen que transporta o gametófito masculino? Então, o estróbilo, que é o gametângio masculino, vai liberar esses grãos de pólen. Esses grãos de pólen vão ser levados pelo vento até a outra árvore, uma outra árvore que vai ser a feminina. E aí, quando eles encontrarem o estróbilo feminino, que é a pinha feminina, o que vai acontecer? A pinha fica fechadinha toda lá. Quando o grão de pólen encontra com essa pinha se abre, formando aqui, ó, o tubo
polínico. Aqui teve um encontro, não sei se está dando para ver bem, mas aqui, ó, não tem nada. Tá a oosfera aqui dentro e não tem como o grão de pólen entrar aqui não. Quando o grão de pólen alcança o estróbilo feminino, olha o que acontece. Surge o tubo polínico, que é o tubo por onde o grão de pólen vai conseguir entrar ali no estróbilo feminino, vai conseguir entrar na pinha, né, falando aí um nome simples, e vai alcançar a oosfera, que é o gametófito feminino. Uma vez que o grão de pólen entra, alcança a oosfera, ocorre o processo de fecundação, que vai formar um zigoto, um óvulo, que vai então se desenvolver. Ó. Esse embrião, né, formado a partir do encontro do gametófito masculino com o gametófito feminino, ele vai se fechar aqui dentro e tudo isso que está ao redor dele aqui, ó, vai funcionar como reserva de alimento. Para quê? Para que esse embrião possa se desenvolver aí e conseguir se tornar uma planta, porque lembramos que agora ele não está em ambiente aquático, ele não vai ter água, ele não vai ter nutrientes, nada ali para ele poder absorver. Então ele precisa disso que vai estar aqui dentro. Essa reserva energética aqui nada mais é do que a semente. Então, como eu falei para vocês, a semente ela funciona como proteção, ó, ela fica ao redor do embrião, protegendo ele, e também serve como reserva de alimento. Essa semente vai germinar e vai formar uma nova planta, que pode ser masculina ou que pode ser feminina. Vai depender aí da genética. Então, este é o processo simplificado aí de reprodução das gimnospermas. Planta macho, planta fêmea, o grão de pólen sai ali toda hora some, doido, o nome some toda hora de mim, estróbilo, é estróbilo. O grão de pólen sai do estróbilo masculino, voa com o vento até alcançar o estróbilo feminino, aí forma o tubo polínico para o grão de pólen conseguir entrar ali no estróbilo, ele encontra com a oosfera, forma o zigoto, forma o embrião, que vai ser protegido ali dentro da semente até formar uma nova planta. Este é o ciclo simplificado. Quando vocês estiverem no ensino médio, aí vocês vão entrar em outros detalhes menores aí, mas que não vem ao caso agora. Certinho? Agora a gente vai ver aqui a semente, né, mais propriamente falando, que são as pinhas. Essa aqui é a semente das gimnospermas. A semente das gimnospermas, ela é comestível. Você come isso aqui. Eu, particularmente, nunca comi. Mas é comestível isso aqui. A pinha, ela é comestível. As pessoas levam assam, levam a forno, no fogo, alguma coisa assim, e se alimenta. Aqui você consegue ver, né, que estava o estróbilo todo direitinho. Lembrando que estamos falando agora do estróbilo feminino, né, porque aqui já é a semente fecundada, ou seja, estava no estróbilo feminino, na pinha feminina. E aí você tira aqui, ó, cada sementezinha dessa é uma pinha e você se alimenta. Agora a pinha por dentro, ela é assim, olha. Então você tem aqui, né, a semente, a pinha, e aqui a parte interna dela. Você tem, ó, o revestimento da semente, né, a casquinha dela, que é aquela parte marrom que vocês viram. Aí aqui dentro tem a reserva nutritiva e dentro dessa reserva nutritiva nós temos o embrião, que está ali para se desenvolver e formar uma nova espécie. Bom, falamos hoje sobre gimnospermas. Não vou falar sobre angiospermas, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa, porque angiospermas eu tenho que falar sobre algumas partes dela com mais especificidade. Então eu decidi não juntar as duas aulas, deixei essa menor para a aula não ficar muito extensa aí. Na semana que vem a gente fecha aí esses 4 grupos falando sobre as angiospermas, beleza? Até semana que vem, gente!